Com novas ferramentas digitais a surgirem todos os dias, como podemos escolher? Como saber aquelas que têm mais sentido na nossa escola? Temos que construir uma base de experiência que nos permitem decidir. Vamos ver um exemplo. A questão dos quizzes, dos testagens de treino. Se o professor é o único que tem internet na sala fiável, sem dúvida que a resposta é usar o Plickers, em que os alunos apenas precisam de uma folha de papel impressa para responder A, B, C ou D. Se o aluno tem acesso à internet, aí começam a alargar as possibilidades. O Kahoot é muito famoso, o Menti também permite dinâmicas bastante interessantes. Mas, se quisermos acrescentar uma dimensão que permita respostas síncronas, todos os alunos ao mesmo tempo, ou assíncronas, começam a surgir muito mais hipóteses. E podemos continuar por aqui adiante, por exemplo, se quisermos adicionar uma maior diversidade de questões, fontes de informação, ou, por exemplo, um teste com alguma seriedade maior, como a sumativa, já teremos outras ferramentas. Importa então construir um lastro de experiência que nos permita tomar estas opções, falando com colegas, experimentando, vendo como é que os alunos reagem. Mas é uma maioria muito grande e algumas ferramentas que vale a pena passar por elas. É o caso do Tricider, que permite uma argumentação votada, diversas ferramentas para construção multimédia, de banda desenhada e até da ligação da multimédia à programação. Os mapas de conceitos, esquemas, infografias são também interessantes e depois ferramentas que permitem um controle da aula muito grande e até a revisão pelos pares, como o Milage, Aprender Mais, o ClassKick ou ferramentas mais clássicas de apresentação como o Nearupload ou o ClassFlow. Os formulários Google ou da Classroom aparecem aqui com enormes possibilidades, depende da forma como os vamos usar. Vamos ver alguns exemplos. Os quizzes de treino têm imensas vantagens que estão aqui elencadas. No caso do Google, podemos utilizá-los de uma forma anónima e dessa forma os alunos têm mais à vontade para responder. Dentro da testagem digital temos a resposta escolha múltipla, resposta curta, que tem a questão dos comentários automáticos. Na resposta longa é possível o professor corrigir e depois haver um comentário ou até pedir ao aluno para fazer uma rúbrica de avaliação do seu trabalho, da sua resposta de desenvolvimento. Temos a possibilidade de acrescentar imagens, como é óbvio, textos, vídeos ao teste, colocando fontes de informação tal como o fazemos no papel, para dessa forma aumentar a exigência e o nível pedagógico da tarefa. E também integrar a parte formativa, ou seja, pôr perguntas que são cotadas com perguntas que não são cotadas, que ajudam o aluno a refletir. As possibilidades são muitas, a questão de permitir, com base numa resposta, escolher diferentes caminhos é bastante interessante, a organização automática de dados através da recolha dos dados pelo inquérito numa tabela também é interessante e possibilidades até mais criativas como escape rooms. Vamos ver exemplos. Nesta questão, o que temos são várias respostas de um exercício. Se o aluno acertar, vai para uma parte do formulário, para uma secção que valida que ele acertou e até ele pergunta como é que ele chegou lá. Se ele errar, vai haver um vídeo explicativo ou uma imagem que ajuda o aluno a perceber o que é que deveria ter feito. Quer num caso, quer noutro, está aqui uma pergunta de regulação que o aluno tem que identificar quais são os passos que têm que ser feitos neste tipo de exercício que o vai ajudar a sedimentar a apresentação, a aprendizagem, quer tenha acertado, quer tenha errado. Também, por exemplo, nas línguas, podemos utilizar esta hipótese de escolher caminhos, por exemplo, para diferentes graus de dificuldade de textos ou temáticas diferentes, indo para secções do formulário diferentes. Outra forma é utilizar os formulários do Google para submeter toda a tarefa, ou seja, o próprio formulário acaba por ser quase como um web quest, em que dá orientações ao aluno e permite até a reflexão, a autoavaliação do trabalho e depois a submissão de um ficheiro ou da ligação de um produto e até mesmo, quem sabe, por que não, colocar a ligação da folha de cálculo resultante e permitir aos alunos consultar os vários trabalhos da turma e fazer os comentários. Outro exemplo bastante simples é, através dos comentários de resposta, fazer uma autorregulação das aprendizagens, em que se o aluno já sabe, vai passar à frente, se o aluno ainda revela algumas dificuldades, vai ter acesso a uma pergunta, a um exercício, a um vídeo ou uma autorregulação que o vai permitir melhorar as suas aprendizagens.
Isto também pode ser aplicado nas línguas, por exemplo, com uma lista de verificação e, paralelamente a isso, o desafio ao aluno como é que poderá recuperar, ou seja, ajudá-lo a refletir sobre como melhorar, ou até mesmo criar um mecanismo como este formulário que permita avaliar, num sentido mais aberto, qual é o aspecto ecológico da sua vida através de uma pontuação aberta. O que importa nisto tudo é que, através dos formulários, que são uma ferramenta bastante simples, podemos aumentar bastante o nível pedagógico através de uma série de estratégias, como os caminhos, como a inclusão da autorregulação e autoaprendizagem dentro dos formulários. Acima de tudo, importa lembrar que a autoavaliação não é a autoclassificação no final do período, é este processo contínuo que aparece durante as tarefas, durante a aprendizagem na sala de aula, e os formulários são uma alternativa interessante para isso. Obrigado pela vossa atenção.